Oi, turma, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um pod aula. O tema de hoje é um pouco inusitado, né? Vocês podem estar pensando que eu acordei meio doido, mas não, vocês vão ver. Vamos até o final, tá? Tem um estudo ah, extremamente conhecido na psicologia que se chama o gorila invisível. E ele faz um teste justamente da nossa capacidade de percepção do mundo, tá? E que teste é esse? Isso tem tudo a ver com as apostas, por isso que eu estou trazendo aqui. Tá? Psicologia tem tudo a ver com as apostas. Tanto é que quem estuda profundamente apostas e tudo mais, tem uma área do conhecimento que se chama psicologia das apostas, tá? Né? Que é uma relação entre os temas das apostas e os temas da psicologia, né? Tentando encontrar pontos de conexão entre eles e estudar, tá? Então, só um adendo, tá? Voltando para o gorila invisível, veja, como é que funciona esse estudo? Esse estudo ele pode ser replicado a qualquer momento. Basicamente, numa sala ou numa quadra, dois times de basquete trocam passes, tá? Um de camisa preta e um de camisa branca. E os pesquisadores, os organizadores do teste, botam um espectador para ver essa cena, tá? E pedem para elas contarem o número de passes que o time de camisa branca troca, tá? Então, vocês precisam imaginar a cena, tá? Um time de basquete de camisa branca, um time de basquete de camisa preta, tá? Trocando passes e a pessoa tem que contar o número de passes que o time de camisa branca troca, certo? Só que durante o teste, uma pessoa fantasiada de gorila entra em cena por 9 segundos, tá? Ela entra em cena por 9 segundos. No final do teste, os pesquisadores perguntam quantos passes a equipe branca trocou. Sim? A grande maioria acerta, ou erra por um, ou erra por dois. Mas a verdadeira pergunta que os pesquisadores querem saber não é essa. A verdadeira pergunta é se ela viu um gorila na quadra, em cena, durante algum momento. E aproximadamente 50 pessoas dos estudados, né? 50 pessoas que estavam sendo alvo do estudo, não viram ou não veem, já que esse estudo ele pode ser replicado, não veem o gorila. É só a média geral desses estudos. 50 pessoas, 50% das pessoas não veem o gorila. E essas pessoas, elas costumam ficarem muito indignadas com essa pergunta, né? Porque é uma pergunta muito esdrúxula. Como assim tinha um gorila na cena? Claro que não tinha um gorila na cena. Se tivesse um gorila na cena, eu veria um gorila, pelo amor de Deus. Tá? Essa é uma reação comum. Veja, tem dois fatores importantes sobre a nossa mente que a gente pode tirar de lição desse estudo. O primeiro fator é que sim, nós podemos ficar cegos para o óbvio. Sim, a nossa mente, o nosso cérebro, ele apresenta um conjunto de falhas. E nem sempre a gente vai ver o óbvio. A gente vai ficar cego para o óbvio. E a segunda lição que esse estudo nos traz é que a gente pode ficar cego para a nossa própria cegueira. Vocês compreendem? Vocês lembram do sentimento de revolta das pessoas que não admitem que tinha um gorila em cena? Essa é a cegueira, é a cegueira da cegueira, tá? Não estão nem dispostos a aceitar que podem ter errado. Então, são duas lições que nós tiramos. Podemos ficar cegos para o óbvio
e podemos ficar cegos para a nossa própria cegueira. Sim? E aí eu brinco com os meus alunos do Educabet sempre. Quem são os nossos gorilas nas nossas análises diárias das apostas esportivas? Tem muito gorila nas nossas análises. Nem sempre o nosso cérebro vai conseguir. Aliás, o nosso cérebro não consegue captar todas as informações que estão disponíveis para a gente. Beira quase o infinito. Não dá para a gente captar e interpretar tudo. Gorilas passarão. Sim, nas nossas análises, na nossa vida, nas nossas apostas. Sim? Então, é preciso tomar cuidado, principalmente para não ser cego da nossa cegueira. Você tem que assumir a debilidade sua e humana, né? Então tenha calma, não é só você, tá? É uma debilidade humana de percepção da realidade, certo? E com isso, tá, você tem algumas missões. Você tem algumas missões aí que você pode treinar o seu cérebro, tá? Você pode treinar o seu cérebro, a sua mente ao máximo para ver gorilas ou para deixar que o mínimo de gorilas passe na sua frente. Sim? Então isso é um processo que é possível você treinar a percepção do seu cérebro, é possível você aprimorar o seu método de análise ao ponto de você diminuir os gorilas da sua vida. Mas jamais você vai ficar imune, tá, ao funcionamento da sua mente, tá? Gorilas passarão mesmo assim, beleza? Tá bom? Mas você pode conviver com isso de uma forma que você treine o seu cérebro para poder diminuir a quantidade de gorilas na sua vida, tá bom? Então essa é a lição de hoje. Aceite, tá? Às vezes você faz uma aposta, o mercado vai todo do outro lado e dificilmente você diz, pô, essa turma do outro lado lá tá louca, tá doido, né? Todo mundo doido, tá? Às vezes é seu gorila que tá ali, cara. Provavelmente é seu gorila que tá ali, tá? Então, cuidado. Cuidado porque a cegueira, nesse ponto de vista, é muito complicado, né? Porque a gente acaba, a partir da cegueira, a gente acaba inflando o nosso ego de uma forma ruim, tá? Então, esse estudo é um estudo que nos ajuda a entender as limitações do ser humano, a entender as nossas limitações enquanto pessoa e enquanto apostador, tá? E procurar sempre evoluir para poder aumentar a nossa percepção da realidade, tá bom? Então, se você escutou até aqui, deixa o seu coração para eu entender que o Pod Aula está funcionando, que o Pod Aula está sendo escutado, que você está gostando, tá? Reaja a esse áudio aqui para eu entender se realmente essa ferramenta, esse quadro que eu criei faz algum sentido, chamado Pod Aula, tá bom? Grande abraço para você, tudo de bom, tamo junto.